Bom, a nossa aula de hoje, né, pessoal, a gente vai estar aí fazendo o exercício prático 7, né, eu acho que é o 7 mesmo, que até já coloquei no site, vou compartilhar a tela aqui para mostrar. O exercício prático 7, que é sobre você criar um programa Java, né, um sistema ali para controle de entrada de pessoas num prédio. Então a pessoa chega no prédio, na portaria, e mostra um documento, por exemplo, uma identidade, um CPF de eleitor, algum desses documentos, né? Então, e aí é para criar essas classes, né? Então, criar a classe documento, e aqui vai falando o que você tem que criar em cada classe. Ah, dentro da classe documento, cria um método abstrato. Dentro da classe documento estadual, faz ela herdar de documento. E aí ele vai falando tudo, os atributos e quais classes você tem que criar. Esse é o exercício, né? Então, vocês vão estar fazendo ele na aula de hoje e também o exercício 2 lá, que é sobre uma empresa lá que tem vários tipos de funcionários, uns recebem por hora, outro por comissão, e aí como que fica o cálculo do valor do salário de um de outro, já que são cálculos diferentes, cada um recebe um salário diferente. E aí vai entrar aí dentro do conceito de herança e polimorfismo, né? Polimorfismo a gente ainda não falou muito na aula teórica, mas eu já meio que estou introduzindo o conceito. Polimorfismo, eu vou mostrar também através de exemplo prático, né, o que é o polimorfismo, mas basicamente a palavra, né, polimorfismo, né, então quando a gente pega lá polimorfismo, tem o que? Poli quer dizer várias. E morfismo, formas. Então, você imagina o seguinte, imagina que um método podendo ser implementado de várias formas, de maneira o quê? Polimórfica. É aquele exemplo que eu já dei da área do polígono, lembra? Cada polígono tem um cálculo, uma maneira, uma fórmula diferente para calcular a área. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. A área do quadrado é lado ao quadrado. Mas se for um polígono do tipo losango, diagonal maior mais diagonal menor vezes a altura sobre 2. Então, cada um tem um método calcula a área, vai mudar de polígono para polígono. Ele vai ter várias formas, ele tem um comportamento polimórfico, esse método. É que nem, por exemplo, se você falar que você tem uma superclasse animal e você tem a classe cachorro, gato e papagaio que herdam de animal. São três classes distintas que herdam de animal. E aí você tem que implementar o método abstrato som. Cada animal produz um som diferente. O cachorro faz um som, o gato é outro som. Então, o método som seria um método polimórfico. A implementação desse método vai variar de classe para classe, ou seja, de subclasse para subclasse. A subclasse cachorro vai falar au au. Já a subclasse gato, miau. Vocês entenderam? Então, isso é um comportamento polimórfico. E quando a gente trabalha com herança, pode acontecer da gente, um mesmo método, a gente implementar de formas diferentes, que é o caso desse exercício 1. Cada documento, você vai implementar o método get número documento de uma forma diferente. Por exemplo, o CPF, o número do documento é dado apenas por um número e só. Mas o título de eleitor, o número do documento é uma string que tem a zona, a seção eleitoral. Então, a implementação do método get número do documento vai variar de subclasse para subclasse, vai depender do tipo de documento. Então, esse método também tem um comportamento polimórfico. Pois bem, antes de a gente entrar nesse exercício prático 7, inclusive
lembrando que esse exercício a gente vai fazer na aula de hoje, eu vou dar um tempo para vocês estar fazendo ele, depois eu volto e mostro a solução, mas esse exercício está naquele pacote de 4 exercícios que vocês têm que me entregar até dia 30, tá bom? Até dia 30 de março. Então, antes disso, também eu quero aproveitar que a gente já teve até uma provinha onde caiu o conceito de coleções, a gente já teve a última aula de PC2 foi sobre coleções, e eu vou dar um exemplo prático do uso do hashmap, né? Como que eu uso uma hashmap de maneira adequada, então vou estar explicando agora, antes de vocês iniciar esse exercício aí, tá bom? Bem rapidinho aqui, só para vocês entenderem melhor, né? Uma outra coisa que eu vou explicar é como eu coloco dentro de um hashmap uma lista. É possível, tá, pessoal? Que dentro do campo valor de um hashmap, você colocar um array list. Então, tudo isso eu vou falar na aula de hoje. Inclusive, essa ideia de você colocar um array list dentro de um hashmap, coisas desse tipo, vocês podem usar muito no trabalho 3 de rede social, tá? Então, preste bastante atenção no que eu vou falar agora, que vocês vão poder usar nesse trabalho 3 aí, muito de hashmap, como fazer busca de um hashmap, como percorrer um hashmap, como colocar um array list dentro de um hashmap. Então, por isso que é importante o que eu vou falar agora, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vou pegar aqui como exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de, quando eu vou explicar, eu tenho um projetinho Java aqui que chama Cidades do Brasil, né? Então, basicamente, ele é um projeto Java que eu uso muito para explicar hashmaps, né? E como coloca lista dentro de hashmap, essas coisas, né? Então, suponha o seguinte, aqui então tem meu pacote e tenho... Tá, vou primeiro abrir essas duas classes aqui, mas... Tá, deixa eu... Então, você tem... imagina o seguinte, imagine que... Bom, a gente sabe muito bem que nosso país tem lá os estados e cada estado tem a sua capital, né? Você tem lá os 26 estados e o Distrito Federal. Lembrando que cada cidade... Então, por exemplo, qual que é a capital do estado de Minas Gerais? Belo Horizonte. Mas se eu pegar a capital, por exemplo, de Pernambuco, é a cidade de Recife, né? Então, a gente sabe muito bem disso. E imagine que eu quisesse fazer esse mapeamento. Eu tenho um hashmap que fala para cada estado brasileiro qual é a capital. Ou seja, qual é a cidade mais representativa daquele estado. Então, de Minas Gerais, qual é a cidade mais representativa? Belo Horizonte. E de Rio de Janeiro? Também Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro, a capital é Rio de Janeiro. São Paulo, e assim por diante, né? Então, vamos lá. Como que seria esse hashmap? Né? Então, eu criei aqui, tá vendo que eu criei um map aqui que chama estados capitais, ou seja, dado o estado, ele me fala qual é a capital daquele estado. Então, eu criei um hashmap, pessoal, de string. E aí eu aloquei o hashmap, ó, fiz um new hashmap aqui. Bom, por que ele é string? Porque o nome do estado eu posso colocar entre aspas dupla, assim como a capital. Então, aqui, por enquanto, meu hashmap está alocado, mas tanto a chave quanto o valor são do tipo string. Lembrando que o que está à esquerda da vírgula é a chave e o que está à direita é o valor. Então, se você pegar esse hashmap, você coloca lá, ó, por exemplo, qual é o estado? Minas Gerais.
qual é a capital? BH. E se for Goiás, qual é a capital? Goiânia. E se for Pernambuco? Recife. E se for Alagoas? Maceió. Tá vendo que eu mapeei para aquele estado qual é a capital dele? Lembrando que cada estado só tem uma capital, né? E tá vendo que é string, que as chaves representam os estados brasileiros e que os valores representam as capitais desses estados? Oi, alguém falou alguma Eu, coisa aí? Eu ouvi. lá no exemplo que você deu, você pode colocar uma chave atrelada a dois valores? Tipo ali, Pode, Minas Gerais, Belo Horizonte, BH. pode. É possível, eu vou mostrar também isso para vocês. Mas, por exemplo, uma coisa que vocês podem fazer é o seguinte: por exemplo, por enquanto, a gente só mapeou um para um ali, né? Mas, por exemplo, vou chegar lá ainda nesse ponto de você. Imagina o seguinte agora, um outro cenário. Você, dentro do estado de Minas Gerais, a gente tem mais de 800 municípios. Então, quer dizer que dentro desse estado, né, a gente tem um list de string ali, né, um array list de string contendo, né, o nome desses mais de 800 municípios aí. Então imagine que se você, cada estado do Brasil, você fosse mapear todas as cidades que tem dentro daquele estado, né? Igual Minas Gerais, é um dos estados que tem mais cidades, né? Mais municípios. Bom, então você vai ter que mapear uma chave para múltiplos valores, né? Então, por exemplo, dentro da chave Minas Gerais, você vai ter um array list com 800 municípios. Só que para efeito de simplificação, vamos pegar só algumas cidades do estado de Minas Gerais e colocar dentro desse array list e depois pegar esse array list e colocar num hash map. Vamos ver como é que faz isso, né? Então, tá aqui, cidades, estado, map, ou seja, eu vou mapear em um determinado estado quais são as cidades que aquele estado tem, né? Então, a minha chave é uma string representando o nome do estado e o meu valor é um list de string representando todas as cidades que estão dentro daquele estado, né? Então, como que eu faria isso? Olha, uma maneira, vamos pegar aqui esse hash map. Olha o que ele fez. Ele colocou, quando ele faz um put no hash map, veja que ele já fez lá em cima um new hash map string list de string, né? Então ele tem um array list dentro do hash map. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que cada registro no seu hash map tem a chave e uma lista. Outro registro tem uma chave e outra lista. Chave, lista, chave, lista. Então você pode ter tipo, se você tiver 10 registros, você vai ter 10 array lists ali dentro, na verdade, tá? Então, porque cada linha, cada tupla do seu hash map, cada registro está associado a um array list, né? Então, mas como assim, Eduardo? Então, vamos dar um exemplo prático. Pega lá Minas Gerais. Então, você fez um put nesse hash map. Então, lembrando que o put é para a gente colocar uma chave lá, não é? Então, você colocou, por exemplo, Minas Gerais. Mas está vendo o que ele associou aqui? Ele associou uma lista a essa chave. Então, ao estado Minas, eu associo uma lista contendo as cidades de Minas. Ao estado Goiás, que é outro registro, eu associo uma outra lista com as cidades de Goiás. Ao estado São Paulo, eu associo uma outra lista com as cidades que tem dentro de São Paulo. É claro, né, pessoal, para efeitos de simplificação, a gente não vai falar todas as cidades que tem dentro de São Paulo ou de Minas Gerais. A gente vai pegar algumas. Então, como que eu faço isso? Olha, eu crio um array list, então, um array list de string, ó,
que são as cidades ali, algumas cidades que tem dentro do estado de Minas Gerais. Então, eu coloquei, por exemplo, escolhi algumas lá, né? Betim, Contagem, Uberlândia, Nova Lima, Uberaba, Araguari, né? Então, peguei ali um pouco do Triângulo Mineiro também. Bom, isso tudo está dentro do estado de Minas, né? Então, cidades aqui mais próximas de Belo Horizonte, também peguei cidades do Triângulo Mineiro, tudo dentro do estado de Minas Gerais, e coloquei dentro dessa lista. E aí, o que eu fiz, pessoal? Eu associei a essa lista um estado, né? Então, basicamente, é isso que foi feito. Mas, por exemplo, se eu tivesse mapeando para a chave Goiás as cidades de Goiás, então seria outro array list. Então, ele cria um array list aqui e coloca as cidades do estado de Goiás. Então, por exemplo, Morrinhos, Goiatuba, Hidrolândia, que é uma cidade bem pequenininha aí, de terra das jabuticabas, Anápolis, Itumbiara, né? Então, são algumas cidades aí de Goiás. Então, eu associo essa lista dentro do meu, associada à minha chave Goiás. Então, tá vendo? E aqui eu crio uma outra lista, só que só com as cidades de São Paulo. Então, aí entra Campinas, Guarulhos, Rio Claro, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, algumas cidades. Então, pessoal, quando aí você fala, Eduardo, mas então quer dizer que o seu array list tem 3 registros, sendo e ele tem 3 array lists, aliás, o seu hash map possui 3 registros, chave valor, sendo que cada registro tem uma lista diferente. Exatamente, você tem 3 array lists, né? Um para cada estado, né? Um array list para Minas, outro para São Paulo e outro para Goiás. Então você tem 3 listas dentro do seu hash map. Você fala, Eduardo, mas e se você esquecer uma cidade lá de Minas e quer colocar ela depois? Como que eu faço isso? Então, aí o que você pode fazer? O que ele fez nessa linha de código aqui, ó. Ele pega o hash map, dá um get na chave. Qual chave? Ah, a cidade que você esqueceu foi de Minas Gerais? Foi. Então, vai dar um get no estado de Minas Gerais. Veja que tem que bater. Quando você vai fazer um get, a chave tem que existir dentro do hash map. Ou seja, é muito importante, na hora que você dá o put, que quando você for dar o get, que essas chaves coincidam. Né? É necessário que a chave exista dentro do hash map. Então, se você for ver, ele colocou Minas Gerais, tá vendo? Ele não colocou simplesmente MG. Porque senão ele ia dar um get Minas Gerais e não iria existir esta chave dentro do hash map. Porque aqui está MG. Então tem que coincidir. Para coincidir, vou colocar tudo por extenso, tal. Separar aqui um espaço em branco, G maiúsculo, tal. Coincidir na string tem que coincidir. Então, se ele der um get lá no estado de Minas Gerais, ele vai pegar o quê? Uma lista contendo nomes, ou seja, as strings de algumas cidades de Minas. Então, você pode, como você tem uma lista, você pode dar um ADD nessa lista. E aí colocar alguma cidade mineira que, porventura, você esqueceu. Então, por exemplo, ele colocou Ouro Branco, Ouro Preto, Ribeirão das Neves, que são cidades mineiras que não estavam na nossa relação inicial. Né? Lembrando que a nossa relação inicial foi essa. Né? Betim, Contagem, Nova Lima, Uberlândia, Uberaba e Araguari. Então, não tinha Ouro Branco, Ouro Preto. E é assim que eu coloco. Eu dou um get na chave e dou um ADD na lista. E aí, quer dizer que é assim que você vai adicionando, caso você esqueça. Né? E isso vai ficar lá no seu hash map. Ah, mas eu esqueci, mas não foi uma cidade mineira, foi uma cidade do estado de Goiás. Então, você faz um get em Goiás, né? Que lembrando que quando você foi dar o put, você colocou Goiás até com acento, né? Tá vendo? Colocou Goiás aqui.
Na verdade, é isso aqui. Colocou Goiás aqui e as cidades. Né? Então, você esqueceu uma cidade de Goiás que quer colocar. Então, você dá um get Goiás, dá um add, por exemplo, Buriti Alegre, que é outra cidade de Goiás. Né? E é assim que funciona. Né? Então, eu acabei de explicar como que você coloca um array list dentro de um hash map. Então quer dizer que no trabalho 3 eu posso dizer isso? Pode. Vocês são livres para criar hash map, para colocar array list dentro de hash map. E, assim, facilita muito, inclusive, né? Tá, como que se eu precisasse imprimir, assim, os valores que estão dentro do hash map? É a próxima pergunta de todo mundo. Uma maneira é o seguinte, você tem aqui, eu separei duas maneiras usando for, tá bom? Uma maneira é assim, você lembra que o método keyset do seu hashmap retorna o conjunto de chaves do seu hashmap? Então por exemplo, esse hashmap aqui, estados capitais, ele contém para cada estado qual é a capital. Por isso que Minas Gerais é Belo Horizonte, Goiás é Goiânia. Beleza. Como que eu faço para imprimir? Olha, para o estado X, a capital é Y. Para o estado estado Z, a capital é J. Como que eu imprimo isso? Então, basicamente eu faço um for, pessoal, e pego ali todas as chaves do meu hashmap, que são estados, né? Lembrando, vai ser o estado, Minas, Goiás, São Paulo. E aí você dá um get, nesse próprio hashmap, você dá um get pelo estado, porque aí você vai ter a capital. E aí depois você põe um system out println, falando, olha, a capital do estado de... Aí é o estado lá dentro do seu hashmap. E aí ele vai falar qual é a capital. Então, é uma maneira. Você pode usar o método, fazer um for, vai varrer todos o seu set, o seu conjunto de chaves, e vai dar um get em cada chave para pegar, no caso aqui, a capital. Porque esse hashmap, olha só o jeito que ele é. Estado, capital daquele estado. Né? São string. Mas tá. Se eu não quisesse fazer assim, existe outra maneira? Existe. Você pode fazer um for, só que em vez de chamar. Você vai usar o for reduzido da mesma forma, só que ao invés de chamar keyset, você pode chamar o método entrySet do seu hashmap. Qual a diferença do método desses métodos do hashmap? Basicamente, existem, vou pôr aqui, ó, 3 métodos do seu hashmap, que é quando você pega o seu hashmap e dá um keyset, o seu hashmap dá e chama o método entrySet, e você pega o seu hashmap e chama o método values, tá? Que o método keyset do hashmap retorna? Retorna, isso aqui a gente tem que saber de cor. Retorna o quê? O conjunto de chaves do seu mapa. E o método values retorna? Retorna o conjunto de valores do seu mapa, ou seja, o que está do lado direito da vírgula, né? Então, no caso aqui, o que são os valores? Quais são os valores desse hashmap? Belo Horizonte, é uma lista contendo Belo Horizonte, Goiânia, Recife, Natal, Maceió e São Paulo. Quais são as chaves desse hashmap? É o que está à esquerda da vírgula. São a lista com as capitais, contendo Minas, Goiás, Pernambuco, Alagoas e tal. Você poderia falar, Eduardo, mas por exemplo, Rio Grande do Sul? Você não colocou.
E Tocantins, você não colocou. E são estados brasileiros, né? Mas se eu não der o put aqui, o nosso programa, obviamente, ele não vai saber, ele não vai lembrar, não, o Brasil tem 26 estados, mas Distrito Federal, não sei o quê, e aí tem Tocantins, ele não vai saber. Se você não, você programador, se você não explicitar e der o put, falar, não, faltou Tocantins, e aí você coloca o estado Tocantins e a capital é Palmas. Então, se você não explicitar no seu programa não vai adivinhar, né? Então, o keyset do seu hashmap retorna o conjunto de chaves do mapa. O VELIS já retorna o conjunto de valores do seu mapa. E o entry set, olha que legal, ele retorna o conjunto de registros, né, de tuplas do seu mapa. Então, ele retorna os pares chave-valor, né? Ele retorna a linha inteira, o registro todo. Poderia falar aqui pares chave-valor. Ele retorna os pares chave-valor, né? Então, como assim? Ele vai pegar isso aqui inteiro, isso tudo, a chave e o valor, o par chave-valor, tudo, né? Então é esse que é diferente. Então, por exemplo, quando você chama o método entre set do seu hashmap, ele vai te retornar, por exemplo, como que é esse hashmap foi declarado? Ele é string na chave e list de string no valor. Então, ele vai retornar um entry, uma entrada de string e list de string, que é a sua tupla, ou seu par chave-valor, ou seu registro. Então, ele vai pegar a linha toda, a tupla toda. Aí, se você pegar na linha toda a tupla e dar um get key, ele vai pegar só a chave. Se você dá um get value, ele pega só o valor, que no caso é uma lista, né? É a lista com as cidades que tem dentro daquele estado. Ah, mas como que eu percorro lista? Aí a gente sabe que uma maneira de a gente percorrer lista é usando iterator. Você cria um iterador para que ele é array list. Então, e aí, como que usa lá o iterator? Você primeiro cria o iterator daquela lista. E depois, como? Chamando o método iterator. Né? É claro que essa lista tem que ter o size positivo, ou seja, tem que ter alguém. Só faz sentido eu caminhar dentro de uma lista se tem gente dentro dela. Por isso que eu tenho que fazer um if antes. Só se tiver cidades dentro da minha lista, ou seja, só se o size da minha lista for positivo, ou seja, for maior que zero, se o size da minha lista é maior que zero, é porque tem gente ali dentro, tem cidade ali dentro. E aí eu crio um meta iterator, e é assim que faz o iterator, né? Enquanto has next, dá um next. É assim que... Oi? Deixa eu te perguntar, no for de cima que você usou o entry, como é que, como é que você faz para pesquisar? Tipo assim, eu quero em relação à cidade de Minas Gerais. No caso, isso aí vai printar todas as cidades, né? Vai printar, tipo, todos os estados e todas as cidades que você cadastrou, né? Nesse caso aqui, os dois for, ele, por exemplo, a ideia desse for aqui é assim, imprimir tudo que tem lá dentro, né? Então, pegou o primeiro estado, então lista todas as cidades que tem dentro daquele estado. Isso é a primeira iteração do for. Foi para o segundo laço do for, ele vai pegar o próximo estado e vai pegar todas as listas de cidades, toda a lista de cidades que tem dentro daquele estado. Então, primeiro ele pega, por exemplo, Minas e a lista de cidades que você cadastrou para Minas. Depois, Goiás e a lista de cidades de Goiás. Então, ele só vai falar o seguinte, ó, ele tem esse print line aqui, ó, as cidades do estado, de aqui ele vai imprimir cidade por cidade. Então, vamos comentar aqui alguns, vamos mandar executar aqui só para vocês verem o jeito que vai ficar.
Espera aí que digite uma cidade paulista. Aqui eu acho que ele já está usando o scanner também. É porque esse programa está fazendo muita coisa já. Espera aí, deixa eu só... Cadastrar cidades. Esse main meu já está bem grande aqui. Vou aumentar esse método aqui, vou compilar de novo. Depois eu explico o que ele está fazendo. Olha o que ele fez. Eu rodei o programa, então ele vai pegar as cidades de Minas e aí imprime todas. Ó, Betim, Contagem e tal. Todas que você cadastrou. Inclusive aquelas que ficou por último, que você cadastrou depois. Cidade de São Paulo. As que você... Campinas, Guarulhos, todas que você colocou. Depois cidade de Goiás. Morrinhos, Hidrolândia, Anápolis e tal. Então é assim que esse for trabalha, né? Ele vai pegar o seu registro todo, ou seja, o par chave valor. Então, a partir desse for aqui, se você dá um tupla get key, ele pega só a chave. Se você dá um get value, o valor. Então, assim, se você vai depender muito do que você precisa. Geralmente eu gosto de usar muito esse for aqui, porque você tem acesso a toda a tupla, né? Tanto a chave quanto ao valor. Não que esse daqui também não sirva, ele também ajuda muito, porque o que set já te dá as chaves. Então, se você dá um get na chave, você tem o valor daquela chave. Então, aqui, por exemplo, ele vai imprimir qual que é a capital de cada estado. Ó, a capital de Minas, BH, de Pernambuco, Recife, de Alagoas, Maceió. Então, por quê? Porque ele fez esse primeiro for aqui, ele fez um key set, pegar as chaves, deu um get na chave, pegou o valor e dentro desse for tem um print line, tá vendo? Professor, depois você poderia disponibilizar esse código para a gente? Sim, eu vou disponibilizar, a minha ideia é essa mesmo. Então, por enquanto, é isso. Eu vou disponibilizar esse código. Deixa eu ver só alguma outra coisa. Vocês sabem como compara uma string com outra, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do método contains, que muita gente às vezes não sabe, que aí eu já aproveito esse exemplo também. O que acontece? Por exemplo, se você tem lá, você tem as cidades de Minas, ok, são muitas. É claro que eu não cadastrei todas, cadastrei algumas. Mas imagine que eu quisesse imprimir só as cidades de Minas que tem a palavra ouro no nome. Então, a gente lembra de ouro branco, ouro preto, né? Imagine que você quisesse fazer esse filtro. Como vocês fariam? Então, uma maneira de fazer isso, pessoal, é você usar o método contains da sua string. Então, você pode perguntar se na sua string, se ela contém uma substring, ou seja, uma palavra-chave. Então, eu declarei, a palavra-chave é ouro. É o que eu quero procurar dentro da minha string maior. Então, eu vou perguntar, Belo Horizonte contém a palavra-chave ouro? Não, porque contém a string belo e a string horizonte, mas não tem a palavra ouro. Já se eu perguntar ouro preto, contém a palavra ouro? Contém. Ouro branco, contém a palavra-chave ouro? Contém. Então, imagine que você só quisesse imprimir as cidades que têm a palavrinha ouro no nome. Aí, só seria ouro branco e ouro preto. Então, como que seria isso? Né? Você tem aqui o seu... Lembra desse hash map, né? Que ele tem uma string. Eu aproveito e explico isso aqui também, porque... Tá. Então, o que acontece? Ele tem uma string e uma lista de string, que é a lista com os nomes das cidades, não é? Então,
Então, ele tem a release em cada registro. Então, se eu tiver 10 estados, vou ter 10 release dentro do meu hashmap, né? Um para cada linha, um para cada tupla. Então, se eu pego o estado de Minas Gerais, então vai retornar a lista com as cidades de Minas, o seu array list. Então, eu vou criar um iterator para iterar em cima das cidades de Minas. Então, eu vou fazer, enquanto o hasNext, ou seja, enquanto tem cidade mineira para eu percorrer, no meu array list, eu dou um next para pegar essa cidade. E aí, a minha cidade é uma string. Eu posso perguntar se a string contém uma keyword, ou seja, uma palavra-chave. Se conter, vai retornar true. E aí vai entrar dentro do if. Se não conter, vai retornar false, o método, e aí não vai entrar dentro do if, porque o if só entra se for verdadeiro, né? Se o método retornar true. Então, é isso que vai acontecer. Quando ele pegar Uberlândia, contém a palavra-chave ouro? Não. Então, o método contains vai retornar false, e aí ele não vai entrar dentro do if. E aí não vai imprimir essas coisas. Quando ele pegar ouro preto, aí sim, aqui vai. Ouro preto contém a palavrinha ouro. Então, só um exemplo de como que você procura uma string dentro de outra string. É isso que eu estou dizendo para vocês. Como que eu procuro uma string dentro da outra string e ver se ela está ou não dentro dela? Ou seja, se a palavrinha ouro faz parte de uma string maior, ela é substring de uma string maior, entendeu? Ela faz parte de uma string maior. Então, aí no caso, ele só imprimiria ouro branco e ouro preto. Ó. Então, eu dei um exemplo de uso de um método contains. A cidade Ouro Branco possui a palavra ouro no nome, de fato. Ouro Branco. E até falei que a palavra branca aparece após a palavra ouro. Tal. Ouro Preto também contém a palavra ouro no nome. Né? Então, esses aí são um exemplo de coisas que vocês podem aprender aí. Então, usar o método contains, essas coisas. Tá, agora uma dúvida que muita gente pode ter. Eduardo, tudo bem, você armazenou os nomes de cidades, né? Mas e se eu quisesse armazenar outras informações? Porque a gente sabe, por exemplo, que uma cidade, ela tem lá o tamanho da população dela, tem a quantidade de bairros, né? Que tá lá, tem o IDH da cidade, tem a população, a renda per capita, enfim, tem o PIB da cidade, né? Tem muitas coisas. Então, você poderia ter um hashmap de string list de cidade. Em vez de pôr list de string, você pode pôr list de um objeto, entendeu? E aí, a vantagem de você fazer isso ao invés disso é que se você tiver um list de um objeto, do tipo cidade, por exemplo, você consegue armazenar mais informação ainda no seu hashmap. Por quê? Porque eu poderia armazenar não só o nome da cidade, mas o IDH, a população, a lista de bairros dela, tá vendo? Então, essa é a diferença de você usar list de cidade por list de string. Aqui, no primeiro caso, eu só consigo armazenar, por exemplo, o nome da cidade. Mas e o IDH daquela cidade? Qual o tamanho da população daquela cidade? Quais são os bairros que tem dentro daquela cidade? Eu não consigo. Por isso que eu teria que armazenar algo do tipo list de cidade. Aí sim, se eu ponho list de cidade dentro do meu hashmap, eu posso colocar mais informações da cidade, além do nome, como população e quais são os bairros que tem ali dentro daquela cidade. Viram que legal? Então, eu vou disponibilizar, né, esse código lá para vocês estudarem, né? E assim, muito do que vocês estudarem nesse código, vocês podem aplicar no trabalho 3.
Qual que é a vantagem, pessoal, de uma vez por todas, qual que é a vantagem de usar um hash map ao invés de usar um vetor? O hash map, a vantagem dele é que a busca nele é muito rápida. É uma busca constante. Então, se você for procurar uma chave dentro do seu hash map, é rápido achar ela, né? Instantaneamente acha. O custo do algoritmo é constante, é rápido. É diferente do vetor, que você tem que percorrer o vetor, às vezes, todo, para ver se aquela chave está ali dentro. Então, essa é a vantagem de usar um hash map, é mais eficiente. Por exemplo, se você fazer um remove no seu hashmap, existe esse método. Hashmap, vocês têm que saber os métodos do hashmap. O put é para colocar registro lá, e o get? O get é para recuperar o valor associado a uma chave. Tá. E o hashmap, se eu fazer um remove nele e passar uma chave, ele tira o registro de lá. Ele arranca o registro do hashmap, deleta. Então, se eu colocasse remove e passasse, por exemplo, Minas Gerais, ele tirava, e aí tem que ser certinho o nome, Gerais, não pode estar, para essa chave estar lá, né? Se eu dou um remove lá, ele tira a lista que tem a cidade de Minas, né? Então, é por aí. Então, assim, estudem esse código e tal, porque vocês... Eu até falo para vocês, usem hashmap no trabalho 3. Usem e abusem do hashmap, colocar a relist dentro de hashmap. Por quê? Porque facilita muito, pessoal. Né? Vai facilitar muito. E outra coisa, o que a gente coloca de chave nos hashmaps? São coisas únicas, que não se repetem. Então, por exemplo, chave tem que ser algo único. CPF, cada pessoa tem seu CPF. Então, ela é uma ótima chave para um hashmap. Agora, o nome de uma pessoa não é uma boa chave para um hashmap, porque tem pessoas que têm o mesmo nome. Então, não é uma chave. Né? Chave tem que ser algo único. O CNPJ de uma empresa é uma chave. O CPF também de uma pessoa também é uma chave. Né? Então, oi. Eu estava pensando sobre o hashmap de objetos, que, por exemplo, a gente coloca uma chave como tipo comum e o valor como objeto. Se a gente usar o método getOrDefault, que só retorna o valor da chave, se a chave existir, o padrão, né, o retorno padrão que a gente tem que colocar tem que ser um objeto, não tem? Você está chamando, como que chama o método? Esse daí ele deve ser nas versões mais novas do Java. Chama getOrDefault. GetOrDefault. Ah, entendi. Ele só vai retornar. Esse daqui deve ser nas versões mais recentes da linguagem, deve estar vindo esse método. Eu até tenho que consultar ele. Então, assim, ele não vai retornar se a chave não está lá, né? Estou falando assim, só vai retornar, ou ele retorna o valor associado à chave, ou ele não retorna nada. Esse default aqui, vamos até pesquisar o que é. No caso, o default você coloca, né, o valor da chave que você tá querendo, e depois vírgula, e aí o tipo do valor que você está procurando. Aí vai ser um valor padrão, para sempre quando não tiver a chave. Porque isso aí é uma coisinha. Antigamente na linguagem não tinha isso, não. Tanto é que é um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui. Eu teria que consultar um pouquinho mais desse getOrDefault. Mas, pelo que você estava vendo, tipo, se tiver a chave lá, vamos ver se a gente tem ele retorna o valor associado a ela. E se não tiver, ele retorna o quê?
Aí, se não tiver, ele retorna o parâmetro que você colocou como padrão, que é o default. Ah, entendi. Aham. É, isso aí, na verdade, eu acho que tem até no Python um pouco disso. Que é assim, você passa um parâmetro padrão para o hashmap. Então, por exemplo, alguma coisa assim, algum parâmetro para ele, tipo, que é claro que tem que ser um valor que não vai ter no hashmap, né? Porque então, se ele não achar, ele te retorna esse valor default, né? Isso. Indicando, olha, não achei. É, Não, isso não. aí Tipo assim, aham. esse valor default, ele pode ser qualquer coisa. Vamos supor que a gente está mexendo com inteiro e um objeto, vamos supor, animal. E eu acho que a gente teria que criar um objeto, a gente escolheria um objeto qualquer animal para implementar uma coisa padrão que a gente quisesse. Por exemplo, o nome do animal, a gente colocaria que não existe esse animal, por exemplo, idade inexistente também, uma coisa assim, entendeu? Aí ele retornaria sempre esse valor, sempre que a É, gente procurasse a chave e não achasse o animal. é, Mas, esse default, eu acho que é assim, é uma coisa meio assim da sua cabeça, que você estipula, que aí só que assim, tem que ser uma coisa que nunca iria ter, eu acho, no hashmap, entendeu? Porque assim, nunca você iria colocar isso no hashmap. Tem que ser geralmente são entradas inválidas. Assim, que aí por exemplo, você pesquisa lá, não acha, ele te retorna essa entrada inválida, essa entrada padrão que você definiu. Igual ele aqui, ele definiu. Aqui tem que pegar um exemplo, mas assim, você que define mesmo, igual você falou, você que define o, o ver se ele tem um. Aqui em português. Alguém. É que ele não pegou. Mas esse get or default, ele é um parâmetro que eu imagino, né? Depois eu tenho que consultar melhor, mas você estipula um parâmetro na sua cabeça, assim, que é uma entrada que nunca teria, né, no seu hash map em condições normais. E aí, se ele não achar essa chave, ele te retorna esse objeto. Eu acho que é isso. Basicamente é isso. Igual tem um negócio no Python que é desse jeito mesmo também. Se você, se, por exemplo, ele procura a chave, não tá lá, ele vai te retornar o que você definiu como padrão lá, tipo, valor padrão, entendeu? Você define um valor padrão, uma coisa que você coloca na sua cabeça lá, é, e aí se retornar essa coisa que você definiu como padrão, é porque não tinha nada lá, foi você que inventou. professor, eu tinha pesquisado, esse valor padrão, ele tem que ser do mesmo tipo do valor do hashmap. Então, por exemplo, se o hashmap é string como chave e string como valor, esse default tem que ser uma string também, porque é o valor do hashmap. Ah, sei, tem que ser do mesmo tipo da chave? Não, tipo Não. do valor, isso. Ah, sei. Não da chave, do valor. Ah, entendi. O mesmo tipo do valor. Aham. É, vou ver se eu pego aqui depois um exemplo disso. Enquanto isso, vocês vão fazendo. Vou dar um tempinho aí para vocês ir fazendo o exercício um. Se eu achar um exemplinho aí desse get or default que fica mais claro, eu explico. Mas vai ser isso mesmo. Igual você estava falando aí, eu acho. Beleza. Professor, Oi. você falou que o hashmap ele tem valores únicos? As chaves, né? As chaves do hash map tem que ter valor não pode repetir, né? Tem que ser Ah, valor entendi. único. Porque se eu colocar ele para, tipo, criar um objeto,
Aí, tipo assim, eles podem ter CPF, pode ter tudo, né? Pode ter nome dentro disso, dentro do objeto. Pode, pode. Aí, Só, se eu coloco mas eu lá, falo assim, não, eu falo assim, as chaves do hashmap não podem ser iguais, entendeu? Tipo, por exemplo, quando você dá um put, a primeiro parâmetro que você passa do hashmap é a chave. Então, essa chave tem que ser, ela não pode se repetir, entendeu? Então, assim, por exemplo, você põe o seu CPF, aí depois você dá um put no outro CPF, que é outra chave. Você não pode fazer o put com usar a mesma chave várias vezes, entendeu? Beleza, então eu vou dar um tempinho para vocês aí, podem fazendo o exercício 1 da prática 7. Agora mesmo eu volto para a gente, às vezes, mostrar um pouco de código também, um pouquinho dessa aula. Vão fazendo aí que agora mesmo eu volto e explico um pouco mais.
Bom, pessoal, tem um tempinho para vocês começarem a fazer o exercício 1. Eu sei que às vezes não deu tempo, mas era mais para vocês começarem a pensar como poderia fazer. Então, eu vou colocar aqui, resolver o exercício com vocês. Alguém quer falar alguma coisa antes? Professor, na hora que eu fui criar a classe CPF, aí ela tinha que ser subclasse de documento federal, né? Federal, isso. Aí no meu deu erro, não sei por quê. Entendi. Na verdade, a gente vai ter herança de herança, né? Então, a gente vai ter lá no mais alto nível a classe documento, e aí, quem seria logo embaixo, né? As subclasses? Documento federal e documento estadual. E logo embaixo, mais embaixo ainda na herança, aí tem o CPF, que é documento federal, acho que a identidade, que seria documento estadual, e o título de eleitor, que aí o título de eleitor, eu não sei onde que entra, deixa eu ver onde que eu coloquei na época. É documento federal também, tá? Então, vamos lá, vamos pegar aqui as classes. Então, eu criei um projeto aqui, que é a portaria prédio, né? Que o cenário é esse, né? A pessoa chega, imagina aquela portaria que tem o porteiro presencial ali, né? Não é aquela que hoje em dia está igual aquela empresa EMIV, não. É uma portaria que tem o porteiro ali presencial ali, portaria do prédio. Então, você tem lá a classe portaria, e aí você tem, por exemplo, os documentos. Então, documento estadual, documento federal, por aí vai. Então, vamos lá. A classe documento, você tem que criar ela como sendo uma classe abstrata, né? Por quê? Porque ela vai ter um método abstrato, né? E outra coisa, você não, como ela é uma classe abstrata, você não vai poder fazer um new documento direto, né? Ela não lembra que objetos, quando a classe é abstrata, a gente não consegue, ela não tem construtor, você não dá um new na classe abstrata, não é possível instanciar objetos de uma classe abstrata. E aí você tem um método abstrato que, lembra, o método abstrato ele não tem corpo, ele vai ser redefinido, reimplementado nas subclasses, que seria o método getNúmeroDocumento. Bem, aí você tem documento estadual, que também é classe abstrata, e você tem documento federal, que é outra classe abstrata. Lembra que na aula que eu falei que você pode ter uma classe abstrata, pode herdar de outra classe abstrata? A gente pode ter herança entre as classes, aliás, entre classes abstratas, assim como a gente pode ter herança entre interfaces, né? Então, aqui fica, ó, documento federal é uma classe abstrata que herda de documento. Então, quer dizer que esse método, getNúmeroDocumento, também é da classe documento federal agora, né? Porque ela herdou esse método. E documento estadual é uma classe abstrata que herda de documento. Mesma coisa. Bom, beleza. E aí, vamos pegar lá o CPF. O CPF, a gente poderia substituir esse extends por um E1, né? Se a gente for ler isso. Então, CPF é um documento federal, não é? Então, eu posso usar extends documento federal, porque existe um relacionamento de herança do tipo E1 entre CPF e documento federal. Bom, então como que funciona? O CPF é apenas um número, só que esse número é único, cada pessoa tem o seu. Então, quando você cria um objeto CPF, esse tipo de documento, você só passa um número. E aí você tem os gets e sets aqui. E aí, olha que legal. O CPF é um documento federal que, por sua vez, é um documento. Então, você tem herança de herança. Então, isso aqui é uma hierarquia de herança entre classes abstratas. Uma classe abstrata pode herdar de outra classe abstrata, normal. Veja que esse método getNúmeroDocumento, ele foi, olha lá, redefinido
na classe CPF. Por isso que aqui ele tem corpo, ele tem uma implementação que está entre o abre e fecha chaves. Então, aqui na classe abstrata ele não tem corpo, porém, na classe CPF ele tem um corpo, ele tem uma implementação. Por isso que tem esse @override. Que o que é isso? É uma annotation da linguagem Java, que é quando você vai redefinir a implementação do seu método. Ou seja, você está falando assim, que esse método que está definido lá na superclasse, que ele vai ser redefinido nesse lugar. Você está mostrando qual é a implementação dele, que nesse caso é só dar um return número. Mas na identidade, a identidade não é documento federal, ele é um documento estadual, por isso que herda de documento estadual e não de documento federal, né? Então, existe também o relacionamento né? Porque você pode falar, identidade é um documento estadual. Essa frase é possível, né, de ser dita na língua portuguesa, né? E aí, ó, você pode substituir por extends, né? Mas veja que na identidade, você agora, além do número, você tem um estado, se é Minas, se é Goiás, se é São Paulo. Então, o que acontece? Quando você cria o objeto identidade, você passa duas strings, o número e o estado daquele sujeito, onde que ele tirou a identidade, se é Minas, se foi na Polícia Civil de Minas, de São Paulo, enfim, de Goiás. Então, novamente, esse método get número documento, que vem lá de documento, ó, que é um método abstrato, ele foi redefinido. Aqui ele é um método concreto, vamos dizer assim, na subclasse do identidade. Então, só que olha que legal. O que é um número de documento de identidade? É o número, tracinho, estado. Tá vendo que é diferente do CPF? O CPF você retorna só o número. A identidade você retorna o número, tracinho, estado. Você separa o número por um tracinho do estado. Tipo, o seu número de identidade, traço MG, para falar que é Minas. Então, nesse caso, a gente diz que esse método get número documento, ele é polimórfico. Ele tem comportamento diferente, implementação diferente, ele assume várias formas nas subclasses, dependendo do tipo de documento. Olha que legal, se você pegar o título de eleitor, ele é um documento federal, então ele herda de documento federal, e não de documento estadual, por exemplo, né? E o título de eleitor, além do número, tem a zona eleitoral, a seção eleitoral, aquela história. Então, quando você cria um objeto de eleitor, você veja que título de eleitor também é uma classe concreta, né, pessoal? Ela não, que herda de uma classe abstrata. Pode ter isso, uma classe concreta herdando de uma classe abstrata? Pode, tranquilo. No caso, título de eleitor é uma classe concreta que está herdando de documento federal, que é uma classe abstrata, que por sua vez herda de documento, na última instância, né? Então, essa última instância é como se fosse a hierarquia mais alta ali, se fosse pensando em uma analogia com nossos poderes jurídicos e tal, seria o STF, né? O que está mais alto ali, tá no topo da hierarquia, né? Supremo Tribunal Federal. Bom, então você tem lá número, zona e seção, quando você cria o documento de eleitor. E você tem gets e sets para cada atributo. Get número, set número, get zona, set zona, tudo mais. Olha lá, olha o método get número documento que foi definido como método abstrato lá na classe abstrata documento. Então, lá na classe abstrata documento, ele é um método abstrato, ele não tem corpo. Só que se você for lá na classe título de eleitor, esse método foi redefinido, por isso que você tem que colocar o override para dizer que você vai reimplementar esse método, redefinir esse método. E aí, número, tracinho zona, tracinho seção. Então, tá vendo? Esse método, o corpo dele,
assume várias formas, tem várias implementações, ele é polimórfico, ele assume várias formas, dependendo do tipo de documento. Se for título de eleitor, é desse jeito, mas se for CPF, ele só retorna o número. Se for, enfim, dependendo do tipo de documento, ele é implementado de um jeito ou de outro, por isso que ele é polimórfico. Bom, então, por final, ó, eu criei a classe portaria e também a classe pessoa, porque a portaria, na verdade, vai chegar a pessoa com um certo documento lá, não é isso? Então, a pessoa chegou lá na portaria do prédio. Vamos supor que ela vai identificar com o CPF, então vai identificar, vai tirar lá, vai abrir a carteira e vai pegar o CPF. Então, eu peguei aqui, pus o meu CPF, o meu nome. Então, eu criei uma pessoa tem um nome e tem um documento. Olha que legal, você não precisa falar que documento que é, se é federal, se é estadual, você fala que é simplesmente um documento, então você deixa bem genérico. Quando você faz que toda pessoa tem para você, no seu programa, um nome e um documento, você falou documento, assim, é o mais genérico possível. Você não especificou se era documento estadual, se é documento federal, se era CPF, se é título de eleitor, você não especificou nada. Você falou que ele tem um documento, ponto. O mais genérico possível. Bom, então quando você cria a pessoa, você vai criar, você vai passar o documento dela. Aí a pergunta do milhão, vamos dizer assim, qual é a vantagem de você colocar como atributo da classe pessoa um atributo assim tão genérico, por exemplo, documento. A vantagem, pessoal, é que você, quando for criar um objeto pessoa, você vai poder passar qualquer tipo de documento, ou seja, qualquer documento que herda da classe documento, você pode passar quando você for criar o objeto pessoa. Ou seja, se lá na frente eu falar que eu criar, por exemplo, o documento reservista, né, aquele que os homens, quando é dispensado, então o certificado de reservista, se for um documento, eu ia criar certificado reservista, extends documento federal, por exemplo, que extends documento. Então, no caso, basta eu falar que certificado reservista extends documento federal, só isso, tá? Porque já fica implícito, como o documento federal herda de documento, já fica implícito que certificado de reservista herdará, em última instância, de documento, né? É aquela coisa a regra da associatividade. Se A implica em B e B implica em C, então eu sei que A também, por decorrência disso, implica em C, tá? Então, é a regra da associatividade. Por isso que você não precisa escrever certificado de reservista extends documento federal, extends documento, na mesma linha, né? Você só coloca certificado de reservista extends documento federal, por exemplo. Você tem uma classe desse tipo. Então, a vantagem é isso, que qualquer classe que herdar de documento, você pode passar aqui para o objeto pessoa. E aí, o que vai ser o getDocumentoInfo? É o nome da pessoa e o número do documento dela separado por 2 pontos aqui, o nome do número do documento. Então, a pessoa chegou lá na portaria, o que vai ser a portaria? Um list de pessoas, um conjunto de pessoas que vai chegar e vai, com um documento, se identificar na portaria do prédio. Uns vão chegar com CPF, outros com identidade, outros com título de eleitor, por exemplo. E tudo são documentos válidos, né? Então, você tem ali um array list de pessoa. Então, eu criei primeiro eu, né, com meu CPF, mas eu poderia ter, por exemplo, outra pessoa, outro objeto, P2, que era o Rogério, que ele apresentaria a identidade dele, né? Então, quando você faz um set documento, você recebe um documento. Tá vendo? Que é a sua classe abstrata lá. A vantagem disso de você trabalhar dessa forma mais genérica, é que, por exemplo, ele criou um objeto identidade e setou
Identidade, no final das contas, é um documento. Então, ele fez um set de documento e passou a identidade. Mas se você for ver a implementação de set de documento, ele recebe como parâmetro um documento. Se ele recebesse como parâmetro identidade, por exemplo, só poderia passar para esse método a identidade. Ou seja, documentos do tipo identidade. Mas como você tem documento, você pode passar qualquer documento, qualquer classe que herda de documento. Então, poderia passar CPF, título de eleitor, identidade, qualquer um que herda de documento. Por isso que tá vendo, é o mesmo método set documento. Só que ora você passa o CPF, ora a identidade e ora o título de eleitor. Tá vendo que legal? Diferença na maneira de você criar o objeto, por exemplo. Quando você for criar o título de eleitor, além do número, você passa a zona e a seção. O CPF basta um número. A identidade é o número e o estado. Então, se você for no construtor de título de eleitor, primeiro, lembra que o construtor te dá a ordem exata. Primeiro, você tem que passar o número, vírgula, a zona, vírgula, a seção. Então, a zona é 89 e a seção é 335. Então, eu associei a pessoa Marla lá e adicionei esses 3 objetos dentro de uma array list. Ah, beleza. Como que eu imprimo, sei lá, as pessoas que estão chegando nessa portaria? Uma maneira é você pegar o size da seu array list, fazer um for nele, ó, de 0 até menor que o size de pessoas, e mais. Se você dá um get i, ele pega a primeira pessoa, primeiro objeto, pessoa. E aí você pega chama o método get documento info. Se você apertar Ctrl no seu teclado, manter a tecla pressionada, selecionar esse método get documento info e ir em Open Implementation, você vai cair aqui na classe pessoa, que ele está pegando a instância que ele tem aqui de documento, que foi passado como parâmetro do construtor de pessoa, que, por sua vez, está chamando o get número documento. Aí, a pergunta que também não quer calar. Como que o Java sabe, em tempo de execução, qual método get número documento ele tem que chamar? Então, o Java, ou seja, se é de CPF, se é de eleitor, então, o Java ele tem uma característica bem interessante, que é chamada de... Ele faz tipo um binding dinâmico, né? Ele consegue, em tempo de execução, fazer uma ligação dinâmica, que eles chamam, né? Essa característica que existe já em muitas versões da linguagem Java já existe, que é a chamada de ligação dinâmica. A ligação dinâmica, em tempo de execução, faz com que o método, que o Java saiba, ao executar o programa, qual método get número do documento que ele tem que chamar, se é de CPF ou de eleitor, por exemplo. Então, ele vai saber. Ele vai saber por quê? Porque na hora que você criou lá o CPF, você associou a Eduardo, por exemplo, ele acabou assim, guardando uma instância de CPF no final das contas. Então, no final das contas, ele sabe que é um CPF que está associado ao Eduardo. Ele sabe que é uma identidade que está associada ao Rogério. Então, se é um CPF que está associado a Eduardo, ele vai chamar o método get número documento da classe CPF, entendeu? Então, ele sabe. Isso é chamado de ligação dinâmica. Em tempo de execução, o Java vai saber qual método, qual a implementação polimórfica do método get número documento que ele tem que chamar. Se vai ser da classe CPF, ou identidade, ou de eleitor. Bom, então, pessoal, é isso, basicamente. Então, eu vou só pedir para vocês, então, fazer essa prática 7, o exercício 2, né, também. E depois vocês vão colocar tudo num zip, os arquivos fonte, tá, pessoal? Os arquivos fonte, ou seja, extensão, eu vou até escrever aqui, extensão .java, não é o .class, não. Vocês vão
de todas as práticas que eu pedi lá. Eu acho que foram 4 práticas que eu pedi. Então, daquelas 4 práticas, vocês vão pegar os arquivos .java de cada aula e colocar vai zipar isso e vai me mandar no meu e-mail, informando qual é o seu nome, número de matrícula, né? E aí eu vão valer 10 pontos, né? Esses exercícios, né? Então, quem fazer, por exemplo, os 4, total. Quem fizer só um, vai ganhar 2,5, por exemplo. Então, vale ponto, né? Não esqueçam de me mandar, né? Até dia 30 de março, tá bom? Então, vou fazer só para terminar a aula, vou pedir para vocês digitar aí no chat, né? O nome de vocês e a turma. E quem quiser também fazer alguma pergunta,